O assunto hoje é BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é um documento que determina os conhecimentos essenciais que todos os alunos de educação básica vão ter que aprender. Todos os currículos de todas as redes públicas e particulares do país deverão conter esses conteúdos, né, que estão lá escritinhos na BNCC. Pela primeira vez o Brasil tem uma lei que define esses conhecimentos essenciais, né, para toda a educação básica. E como ela tem uma força de lei, embora seja uma resolução, ela legalmente define o mesmo direito de aprendizagem para todos os alunos do Brasil, das escolas e das redes privadas e particulares. Como eu disse, pela primeira vez o Brasil tem uma lei que define isso, né? Nunca houve antes esses conteúdos mínimos estabelecidos na forma de lei, né? E eles são necessários, até em função do tamanho do nosso país, até em função da gente garantir até mesmo uma ideia de país, né? Uma noção de país, de costumes, e que precisa ser amarrado, né? Todos os países do mundo possuem essa base nacional curricular. Ela não estabelece todos os conteúdos, né? Ela estabelece os conteúdos mínimos, ou seja, os currículos, eles devem ir além, podem e devem ir além. Ela não é currículo, a BNCC não é currículo, vamos chegar a esse acordo, né? Ela define tão somente o lugar onde se deve chegar, o que se deve ensinar. O currículo define o caminho a seguir para se chegar a esse lugar. O currículo é muito mais do que a definição do que ensinar, né? O currículo é a definição do que ensinar, do como avaliar e do como isso ser repensado, né? Ou seja, o currículo é o caminho, a BNCC é a chegada. O caminho quem vai definir são os sistemas de ensino municipal, os sistemas de ensino estaduais, as escolas privadas, as escolas públicas nos seus projetos pedagógicos, né, nos seus projetos político-pedagógicos. Na verdade, o que a BNCC define é o que é de mínimo que as crianças do Brasil inteiro, os alunos do Brasil inteiro, devem aprender em cada série, né, e em cada segmento, né? Ela define lá os direitos de aprendizagem na educação infantil, elas definem as habilidades, né, e os conhecimentos básicos no ensino fundamental e vai definir muito em breve, né, no ensino médio, porque ela foi elaborada de maneira dividida, né, o que levantou aí uma grande polêmica em função da reforma do ensino médio. Me parece que colocou-se aí a carroça na frente dos bois e a reforma está mais adiantada do que a própria BNCC, embora essa reforma dependa da BNCC, porque toda a parte das 1.800 horas, né, serão todas baseadas em cima da BNCC e pelo que parece, o ensino médio, a BNCC do ensino médio vai se basear apenas nas áreas nas áreas de ensino, né? Ela não vai determinar e definir disciplinas, componentes curriculares. Ela vai definir, sim, as áreas, as grandes áreas, né? Linguagem, ciências da natureza, ciências sociais, a matemática e etc. E vai ficar a cargo aí dos sistemas e das escolas definir quais as disciplinas que vão precisar ser ministradas para poder dar conta daqueles objetivos, daquelas habilidades estabelecidas em função de uma determinada área, né, de conhecimento. Bom, então isso é um ponto pacífico, né? Ou seja, não vamos dizer que isso inviabiliza a educação nacional, o Brasil é um país muito grande, ele tem direito de cada lugar, cada estado ter o seu próprio currículo, e continua tendo, né? Continua tendo. É apenas uma base comum
e que a base diversificada deverá ser estruturada em função e a partir dessa base comum, né? Ela é cheia de pontos duvidosos, né? de pontos discutíveis. Tem a questão da educação religiosa, né? Estabelecida enquanto área de estudo, o encurtamento do ciclo de alfabetização de 3 para 2 anos, a retirada de pauta de todas as questões ligadas, né, às questões de gênero enquanto conteúdo, enquanto habilidades, etc. Mas é o que temos, né? É o documento que temos, ele já é um documento oficial e, como eu já disse, é uma resolução com força de lei, né? Isso muda sim. Vamos parar para pensar, né? Não cumprir o que está na BNCC equivale a não estar cumprindo a lei. Eu acho que só isso é para nos fazer pensar, né? Bom, a BNCC, ela não é um assunto novo, embora pareça, né? Parece que a gente está começando a discutir isso agora, mas esse papo aí tem quase 40 anos de discussão. Ela já consta da Constituição, né? Ou seja, na década de 80, no artigo 210, se não me engano, o artigo 26 da LDB, né, da Lei de Diretrizes Básicas da década de 90, reafirma isso, né, dizendo que os conteúdos precisam ser baseados numa base nacional comum e cada lugar ter a sua parte diversificada, né, regionalizada. E ainda temos também como assim, uma base legal, né, da BNCC as próprias diretrizes curriculares, né, que continuam válidas. No seu artigo 14, está escrito lá que a Base Nacional Comum Curricular deverá ser definida com saberes, valores e os conhecimentos básicos a serem aprendidos por todos os alunos de todas as escolas de todo o país. E por último, mais recentemente, nós tivemos no Plano Nacional de Educação a previsão de criação de uma Base Nacional Comum Curricular, porque, se não me engano, as metas 2, 3 e 7, elas pressupõem a existência de uma base curricular comum, ou seja, ela é um assunto que já tem história, né? Finalmente ela foi concretizada, e também ela não foi construída de maneira aleatória, embora também existam discordâncias, discussões em cima do método adotado para a discussão, mas a BNCC ela é uma política de Estado, não uma política de governo, o que significa que ela precisa atravessar governos, né? Ela não pode se extinguir com o governo, tanto que ela começou em 2015, né? Ou seja, e em 2015 foi feita uma consulta pública que obteve mais ou menos 12 milhões de contribuições, e essas contribuições todas foram juntas ali, analisadas por um comitê formado por pessoas de Secretaria de Educação, professores de sala de aula, escolas públicas, privadas, professores universitários, pesquisadores das áreas, né, de educação infantil, fundamental, por áreas de conhecimento também, geografia, história, ciências. Essas comissões estudaram as contribuições ao longo aí do ano de 2015 e construíram aquilo que a gente chama de segunda versão da BNCC, né? Essa segunda versão, mais uma vez, foi colocada à disposição do público, né, online, e foi dado um tempo, e dessa vez foram organizados 27 seminários, cada um numa das unidades da federação, né, os 26 estados mais o Distrito Federal, e em cada um desses seminários o objetivo era ouvir as pessoas, quem quisesse participar, e dissesse o que acharam, que colaborações davam, que críticas faziam. Mais uma vez isso gerou um volume grande de informação, que foi mais uma vez estudado, sintetizado, discutido para as comissões, que finalmente elaborou a terceira e penúltima versão, né, no início do ano passado, e encaminhou para o Conselho Nacional de Educação, que começou a discutir, começou a submeter a apreciação de especialistas, né, das instituições científicas, ao longo do ano passado. E ano passado, em dezembro, no dia 20, se não me engano, o Conselho aprovou, e no dia 22 de dezembro o MEC assinou, né, ou seja, oficializou a base na forma de uma resolução, como eu já disse, com força de lei.
E o que está acontecendo a partir disso? O que está acontecendo é que os 2 próximos anos, ou seja, 2018, o ano em que estamos, e 2019 serão anos de adequação, de arrumação da casa de acordo com a nova, né, com a BNCC. Então esse ano de 2018 está previsto o conhecimento do documento, né? Logo, todo professor esse ano precisa ler pelo menos, se não o documento todo, né, que é um tijolão de 400 e poucas páginas, mas pelo menos aquilo que se refere à série que trabalha e à disciplina que trabalha. Eu sou professor de Geografia, eu preciso conhecer a BNCC de Geografia, de preferência de 6º ao 9º ano, né, e assim que sair também do ensino médio. Mas se eu não puder, não tiver tempo, esse ano eu estou com 6º ano, então eu preciso conhecer a BNCC de 6º ano e refletir a respeito dessas coisas, dessas habilidades que a BNCC coloca e da própria estrutura que ela coloca do ensino, né? Ou seja, ela me diz que eu preciso desenvolver competências a partir do conteúdo, através do conteúdo. E essas competências precisam ser desenvolvidas de maneira orgânica, incluindo aí as competências socioemocionais. Isso é novo para a gente. Então, a partir desse ano, a gente tem que conhecer a BNCC, a gente tem que se formar, né? Ou seja, porque ela traz muita coisa que vai ser muita novidade para a gente. Nós somos obrigados a estar preparados para ela, então é um ano de formação continuada, muita formação continuada. E ano que vem, as propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, né? As propostas curriculares municipais, estaduais, já vão precisar estar de acordo com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular. Esse ano também as editoras estão atualizando, né, as suas obras, os livros didáticos, que também vão precisar estar a partir do ano que vem de acordo com ela. E, por fim, o que tem dentro dessa base? Né? Como é que ela está estruturada? Como é que ela foi organizada? Né? Qual a lógica de organização dela? Bom, isso vai ser um tema, um assunto para o nosso próximo vídeo, né? Que vai continuar com o tema BNCC. Nós vamos falar especificamente da estrutura dela. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo um bom estudo, né, nesse ano de atualizações. E até o próximo vídeo. A gente se vê lá.